muito bem, nós vamos conversar, a nossa reunião de pauta de hoje é sobre imigração, né, e também direitos humanos. Os nossos queridos colegas aqui do nosso canal Parar o Tempo, o Jorlan Neri, o Diego Silva, o Diego Macário e Felipe Fernandes. Nós temos outros componentes. Vamos para a definição, então. Migração, eu pensei assim, quando eu estava pesquisando, porque com certeza surgiria essa dúvida de migração, imigração, migração, e aí nós podemos passar por esses temas rapidamente para a gente ter uma base, uma ideia de como é que funciona. A migração seria um movimento que uma pessoa ou grupo realiza de um determinado local para outro, ou seja, de um país para uma outra região. A imigração, lembrando que na migração pode ser uma realidade permanente ou temporária. No que se refere à imigração, é uma entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer nova residência. Isso aí acontece numa situação permanente. Não é temporária, é permanente. Vou sair, sei lá, de um outro país e vou vir para aqui para o Brasil e vou morar aqui. E emigração seria a saída da pessoa do seu país de origem para viver em outro. O indivíduo que emigra e é chamado de emigrante. Isso também é permanente. Bom, o que eu pesquisei não foi bem a origem da palavra como o senhor trouxe aí. A minha pesquisa, ela está mais em torno dos refugiados. Como a nossa temática é imigração e direitos humanos, são as pessoas que mais têm, digamos, os seus direitos humanos subtraídos, né? Por conta principalmente das guerras, né? Como a gente vê na Síria, em territórios da África, do continente africano, etc. Aqui, mais perto de nós, a gente viu a questão da crise na Venezuela, né? Muitas pessoas migraram para o Brasil por conta da situação que lá se encontrava, de alimentação, né? Sistema de saúde, etc. Mas a minha pesquisa se deu mais em termos do refugiado. Então, só definindo, refugiado é aquela pessoa que foi forçada a migrar do seu país. E aí nós temos vários motivos, né? Por intolerância, seja étnica ou racial. Temos a questão da perseguição política, que é um outro fator. E o mais preponderante, que são as guerras, né? Que fazem com que as pessoas saiam dos seus países e vá em busca de refúgio em outros países. Em algum momento também da vida, esses imigrantes vêm para o país em busca, lógico, sempre de uma melhora. Eu dizia para vocês nos bastidores, Zygmunt Bauman fala dessa questão dentro da sociologia, de que as pessoas têm medo dos imigrantes. Porque essas pessoas são bem-sucedidas no seu país, é um bom advogado, é um bom médico, é um bom professor, é um bom funcionário, alguém que talvez conseguia tudo, né? Tudo para o seu cuidado, para a sua vida, para salvaguardar a si e os seus. Mas de uma hora para outra é obrigado a ou ir para um outro país para tentar recomeçar a vida, ou por essas situações como você colocou, Diego, de guerra, perseguição política, perseguição religiosa, para também conseguir um outro patamar. É como se buscassem paz para as suas vidas. E também a questão dos desastres naturais que acontecem, né? Também verdade. Acontece também tem esse elemento. Sim, tem esse elemento também. Só uma pergunta para a gente, talvez,
colocar algumas coisas. Quais seriam as maiores dificuldades que essas pessoas enfrentam ao chegarem em outros países? Olha, eu acredito que o primeiro momento para essas pessoas quando chegam em outro país é a língua. A possibilidade de se comunicar com os nativos daquele lugar. Como falar a língua, seja ela a língua qual for, né? Como, por exemplo, eu, daqui do Brasil, vou para um outro país. A maior dificuldade que eu vou encontrar no primeiro momento, eu acredito, é a questão da língua. Como me comunicar com essas pessoas? Como eu vou conseguir falar com elas, que eu preciso de trabalho, que eu preciso de certa forma, sei lá, de alimento, ou de uma moradia, de alguma coisa. Acho que a língua é o primeiro momento da dificuldade. Depois, isso é no meu modo de pensar, depois vocês podem desconstruir, que é bom que a gente vai construindo. Desconstruir faz parte da vida. É bom desconstruir para construirmos. Pois eu acredito que os seus cursos. Aqui, por exemplo, em Manaus, nós temos venezuelanos. Acho que temos também cubanos e temos outros que estão por aqui. Então, a maior dificuldade dos venezuelanos aqui é como reconhecer os seus cursos. Tem médicos, tem advogados, tem empresários, tem professores, e são bons professores no seu país, são professores, são profissionais excelentíssimos. Mas aqui no Brasil, eles precisam passar por um processo para reconhecer esse diploma que eles trazem de lá. Vamos lá, Felipe. Você falou dos médicos aí, que Sim. tinha um programa mais médicos. Sim. Trazer cubanos, médicos daqui alguns médicos da América Latina que vinham para cá para assumir postos que nunca teve médico na vida. Teve municípios que recebeu o primeiro médico na região que ninguém queria ir para lá. Aí esses médicos cubanos assumiram esses postos. Aqui em Feira tinha no bairro de Viveiro, esses bairros nos periféricos, tinha um posto de saúde com médicos cubanos. Você falou que aí em Manaus tem venezuelanos, cubanos. Aqui em 2018, eu até fui pesquisar essa notícia, porque na época a notícia repercutiu. E a manchete era assim: refugiados venezuelanos levados para a Bahia com emprego garantido começam a trabalhar em Alagoinhas. Isso foi em outubro de 2018. Aí foi que você, ou acho que o Diego também comentou, e o Diego também fez a pergunta, né? Qual é a dificuldade de emigrar, né, para outro país? Você falou da língua e também tem essa questão de não ser aceito. Tem também, acredito, esse preconceito, né, que você coloca, mas também tem a questão da documentação. Gente, isso aí é algo, meu Deus do céu. Eu não estava acompanhando, mas eu fiquei sabendo, conversando com algumas pessoas, que os venezuelanos aqui, para você fazer o reconhecimento de um documento para enviar para, sei lá, para o país entrar em contato com outro país, gente, tem pessoas fazendo esse cadastro, é algo muito simples, sabe? Muito simples de ser feito, mas, porém, nós encontramos pessoas que cobram um absurdo para fazer uma coisa simples, só porque o venezuelano é de fora, então ele tem que se virar para pagar um absurdo para fazer uma coisa muito simples. Então, há uma esperteza em cima dos nossos irmãos estrangeiros. E a gente precisa parar um pouquinho. Então, a documentação é uma dificuldade, a alimentação é uma dificuldade, o preconceito das pessoas é uma dificuldade, a língua é também uma dificuldade. O que mais nós encontramos de dificuldades para quando nós vamos para um outro país? Ano passado, eu fui fazer uma visita, fui conhecer o Rio Negro e Solimões.
E aí nós paramos em um determinado lugar para almoçar. Pois é. Nós paramos em um lugar para almoçar. E a alimentação tinha um valor para nós, que éramos brasileiros, né, dali, vamos dizer, nativos já daqui de Manaus, mas um outro valor para quem vinha de fora. Eu fiquei assustado, horrorizado com a situação. Digo, meu Deus, como é que pode isso? Quer dizer, vão comer as mesmas coisas, tomar as mesmas coisas, mas os valores eram terríveis. Eram valores, meu Deus, eu fiquei assim parado, então assim, conversava com a pessoa e dizia, mas como é que pode isso? Por que é um outro valor para o estrangeiro e para nós é um... Como é isso, gente? Que absurdo é esse? Mas é a lógica do mercado, infelizmente. O capitalismo fala mais alto. Qual a justificativa para esse aumento por conta de que a pessoa ela não pertence ao mesmo território que as outras? Não deveria ter essa lógica, mas, no entanto, é o lucrar mais. Por exemplo, se você paga em dólar, é melhor, é mais caro. Então, se um produto custa, vamos dizer, R$3, o dólar, vamos dizer que custe R$3,50, você já tem aí um lucro de R$1,50. Não sei se podemos falar assim, se a lógica é essa, mas acaba que sendo dessa forma. O lucro, né, o que você vai faturar em cima daquilo ali, talvez seja a lógica do mercado. É antiético porque você não pode lucrar em cima do outro. Uma outra coisa que acontece, por exemplo, aqui... É tirar proveito, né? Lógico, é você superfaturar. Sabe a questão da rachadinha que a gente vê nos governos? Uhum. O que acontece aqui em Manaus, por exemplo, com os venezuelanos, é um pouco disso. Eu faço ele assinar um documento dizendo que ele vai receber um salário, mas, no fundo, ele só recebe meio salário. Ou seja, trabalha... E esse outro meio salário vai para onde? Só não é pro meu bolso, graças a Deus. Quer dizer, eu posso fazer ele assinar um documento que ele vai receber um salário, mas no fundo, a minha combinação com ele é que ele vai receber meio salário. Mas não é só, para vocês terem ideia, não é só os venezuelanos, os estrangeiros. Mas aqui no Brasil também acontece muito isso. Bem, o que acontece existem pessoas que trabalham para a prefeitura e acabam que não recebendo o seu dinheiro real. Você assina, como os venezuelanos, você assina um valor, mas recebe outro. Aí você diz assim, mas como é que você trabalha nessa situação? É o único jeito que ele tem para trabalhar. Eu estou justificando? Não estou justificando. Eu estou dizendo que para quem vive essa situação, ou você tem isso ou você não tem nada. Então acabam que se sujeitando a essa realidade. E que não é nada legal. Mas o Diego perguntou da questão, por que cobrar mais caro, né, quando é o povo de fora? Já que vai ser limitado a mesma coisa, vai praticar a mesma coisa, se cobrar mais caro. Eu acho que a questão também é um estereótipo, né? Que é gringo, que é de fora, porque é um americano, porque é um europeu, tem mais dinheiro, então ele vai pagar mais, então vou cobrar mais caro dele. Eu sempre tem isso. O preconceito nos afasta do essencial. E aí paramos, nos esbarramos naquilo que a gente acha que é. Não conseguimos ir no coração da pessoa, não conhecemos a pessoa por inteira. Ficamos apenas na aparência. Isso aqui é filosofia, né? É essência e fenômeno e nômeno. O fenômeno é aquilo que se apresenta a nós e o nômeno é aquilo que é o real. Nunca, infelizmente, nós vamos chegar no real do outro, porque nós não queremos chegar no real do outro. Nós queremos ficar com aquilo que se apresenta a nós. Se é bom ou se não é bom, não importa. É gringo, então vamos faturar. É pé rapado, só por conta da roupa. Então, a gente escorraça da nossa loja. Isso, além de ser preconceito, é também, se a gente for entrar nesse quesito, racismo.
Porque muitos dos que chamam pé rapados que entram nas lojas são negros, de chinelos, e que a gente acha que nós temos o direito de criticar ou de fazer alguma coisa com essa pessoa. Bem,